esse slide que afirma que explica o que é imaginação sociológica, esse termo foi criado pelos sociólogos Charles Wright Mills e ele define da seguinte maneira: a habilidade de conectar história e biografia e as relações entre elas na sociedade. Relaciona fatos particulares e universais. A grande questão é como o social vai influenciar o pessoal. Vamos refletir então juntos? Pensar juntos? Habilidade de conectar histórias, biografia individual e a questão social. Vamos ver como que a gente pode usar como exemplo. Pense numa situação de desemprego. Se você está desempregado, se só você está desempregado, isso aí é um fenômeno particular seu. Mas quando você começa a observar a sociedade, quando você começa a analisar e você observa que há diversos desempregados, isso já se torna uma questão social. Porque já não está mais restrito ao indivíduo. Entende? Já não está mais preso ao indivíduo. Já está mexendo na relação do indivíduo com as outras pessoas na sociedade. Vamos usar outro exemplo? Vamos usar outro exemplo. Vamos pensar no casamento. O casamento é uma instituição social. Se porventura acontece alguma coisa no seu casamento, isso é uma questão particular. Mas se a gente observar alguns dados no Brasil, a gente vai perceber em média que os casamentos duram no Brasil cerca de 15 anos. Essa é a média de duração de casamento no Brasil. Então por que há um alto índice de divórcios passado esse tempo? Por que o número de divórcios tem aumentado? O que está acontecendo? Isso é usar imaginação sociológica. É essa capacidade de a gente observar além do que é mostrado, além do pessoal, além da própria biografia e relacionar tudo isso com os próprios fenômenos sociais. Vamos lá de novo, no próximo slide. A imaginação sociológica capacita o sujeito a perceber a sua própria sociedade de modo neutro e crítico. A imaginação sociológica transcende o senso comum. A imaginação sociológica constrói o senso crítico. Por favor, me acompanhe nessas 3 afirmações. Capacita a perceber a sua própria sociedade de modo neutro e crítico. Às vezes, a nossa relação, como a gente está tão acostumado, a gente acaba não percebendo que há muitas coisas que acontecem que não são só a nível pessoal. Há muitas coisas que acontecem na nossa sociedade que não são só eu enquanto indivíduo. Eu usando a imaginação sociológica, eu me torno capaz de perceber a minha sociedade como se eu olhasse ela de fora. Tentar estabelecer as relações entre o que está acontecendo, a minha biografia, a vida, a sociedade, os fenômenos que se mostram. Por isso que ela vai transcender o senso comum. É muito fácil a gente querer explicar as coisas apenas pelo senso comum. Na realidade é cômodo. Mas quando a gente usa dessa imaginação sociológica, a gente consegue aí perceber e transcender isso que está mostrado e olhar além, olhar com mais profundidade, olhar com mais capacidade, olhar melhor, observar melhor esses fenômenos. Não é só aceitar a realidade, mas é também olhar esta realidade de uma maneira pela qual eu possa entender situações. Não é apenas aceitar, mas é entender, é compreender, é analisar, é averiguar.
Por isso que ela vai transcender, por isso que ela vai construir o senso crítico. O trabalho do sociólogo, o trabalho daquele que se interessa pelos fenômenos sociais é ter uma questão crítica. Por que que isso está acontecendo desta maneira? Qual é o fator social que faz com que as coisas se relacionem dessa maneira? Qual é o fator social que faz com que as pessoas lidem com este problema dessa maneira, desta forma e não de outra? Isso é usar de imaginação sociológica. Acompanhe-me novamente. A imaginação sociológica, ela vai demonstrar que há sim uma relação entre indivíduo e sociedade e observar a realidade sob outra perspectiva. O indivíduo não vive solitário. Eu e vocês, nós somos seres humanos. Nós não nascemos humanos prontos, nós nos tornamos humanos em um processo de socialização. Nós adquirimos os valores da sociedade, nós adquirimos a relação que há na sociedade, nós aprendemos com o que está à nossa volta, nós construímos nossos valores e percebemos então que há uma relação muito forte entre eu, pessoal, e essa sociedade que está ao meu redor. Observar a realidade de uma outra perspectiva, sob um outro ângulo, de uma outra forma, de uma outra maneira. Isso a sociologia nos ajuda. Se você não considera isso importante para o fazer teológico, eu te aconselho a rever as suas perspectivas, a rever o seu modo de pensar teologia e pensar reflexão. E precisamos levar isso em conta em qualquer parte de produção de conhecimento. Eu gostaria de compartilhar com vocês também outra questão, que as ditas ciências sociais não se restringem apenas à sociologia. Existem outras ciências sociais que também são igualmente importantes. Nós temos, por exemplo, a antropologia cultural. A antropologia cultural é a ciência que estuda as semelhanças e as diferenças culturais existentes nos mais variados agrupamentos de seres humanos, estuda também a origem e a história do homem, sua evolução, desenvolvimento, estrutura e funcionamento. A antropologia cultural estuda não somente as civilizações e os povos primitivos, mas também as sociedades industriais, sempre visando os aspectos culturais e comportamentais que são características marcantes destas sociedades. Então perceba, de um lado nós temos a sociologia, como uma ciência social, mas também há outras ciências sociais. Uma delas, a antropologia cultural. Ela está preocupada com o ser humano nesse seu aspecto cultural. Nunca esqueçam que a palavra cultura tem o significado de cultivo. Não é à toa que a gente usa também a palavra cultura, por exemplo, quando falamos de cultura de soja, cultura de milho. Então, quando nós dizemos uma antropologia cultural, nós estamos dizendo aquilo que é cultivado entre valores dentro dos agrupamentos humanos, entre comportamentos, entre estruturas, entre modos de vivências, na verdade. E ela não está preocupada apenas com os povos primitivos, mas também está preocupada com a evolução e desenvolvimento que isso teve ao longo da história, inclusive na questão das sociedades industriais. Outro exemplo de ciência social, além da sociologia, é a economia. Este ramo da ciência social, ele está voltado para o estudo das atividades humanas no campo da organização dos recursos. Em outras palavras,
é o estudo da produção, circulação, distribuição e consumo de bens e serviços. É a economia que se preocupa com as atividades do homem, sejam elas individuais ou coletivas, sempre visando as buscas pelos bens materiais e a sua distribuição conforme a necessidade humana. Ou seja, a economia está preocupada com essa questão dos bens. E ela é uma ciência social, não é uma ciência exata, como alguém possa imaginar por lidar com números. Não, ela está lidando a relação do ser humano com essa questão econômica, com essa questão da produção dos bens, com essa questão da distribuição, consumo dos bens. É essa a preocupação da economia.